Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, o engenheiro Flávio Ferreira Presser, a quem nós passamos a palavra. Ok, obrigado, Paulo Regis. Primeiramente, queria aqui dizer dos nossos agradecimentos a todos os amigos presentes, principalmente nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu vou, para introduzir, eu vou me atrever a fazer uma metáfora, que não sei se está correta ou não, mas quero dizer que refleti o dia inteiro um pouco sobre o dia de amanhã, né? E quero dizer que a Amicus Encontros de Cultura é um lugar onde não é a opinião que nos aproxima ou nos afasta, né? Mas experiências de vidas que nós compartilhamos um tempo atrás, né? E com isso se fez criar aí relações de amizade entre nós. Portanto, é um encontro, como a própria Amicus diz, é um encontro de amigos, né? Assim como numa sala de cinema. Eu quero dizer que essa é a minha metáfora, né? Uma sala de cinema onde é permitido que pessoas distintas desfrutem de uma mesma experiência criativa, né? O filme pode até dividir a opinião das pessoas, mas não carrega ódio e nem prega violência. Faz refletir e promover o debate após a sessão. Confesso que nunca assisti uma pancadaria após um filme, apesar das pessoas saírem com opiniões distintas, né? Algumas opiniões críticas, enfim, né? Mas todo mundo sai discutindo o filme e ninguém se agride, né? Então não há nenhuma espécie de promoção de ódio. Portanto, considero a Amicus uma espécie de sala de cinema, aberta às pessoas, né? Enfim, que queiram participar. Esses nossos encontros são assim, né? Além, vamos dizer, dos originários, nós temos pessoas que nós convivemos e compartilhamos aqui nestas segundas-feiras, né? Exatamente para refletir sobre a cultura e os processos criativos, né? Convidamos um cineasta hoje. Vamos conversar com o diretor de cinema, Juan Zapata. O Juan é diretor, roteirista e produtor colombiano, nascido em Medellín, mas atualmente está radicado no Brasil, né, e passando a maior parte do seu tempo em Porto Alegre. Eu sei que viaja bastante, né? Mas, vamos dizer, a âncora é aqui na nossa cidade. Estudou cinema na Universidade Jorge Tadeu Lozano, em Bogotá, e na Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba. Isso nos anos 2001 a 2003. Foi diretor do Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul em 2014 e 2015. No Brasil, dirigiu 5 documentários, 2 séries de TV e 2 longas-metragens, premiados, que é o Simone, em 2003, que foi lançado comercialmente em 6 países e participou de 35 festivais internacionais. E Another Forever, em 2016, lançado comercialmente em 8 países e multipremiado em locais como Colômbia e Estados Unidos. Atualmente prepara a premiere da comédia romântica When in Venice, ou Uma Vez em Veneza, né? Seus filmes participam de festivais de prestígio, como são os de São Francisco, Trieste, Cannes, Cartagena, Guadalajara, Mar del Plata, Gramado, Torino, Genebra e Bogotá. Suas produções têm sido comercializadas em plataformas de streaming. Parece que a Movie é uma plataforma onde você encontra, acho, toda a tua produção, né, Juan? Depois pode até explicar isso. É co-diretor, porque nós já conhecemos o Juan, que ele participou aqui de um encontro anterior nosso, quando nós apresentamos Substantivo Feminino, né, que ele co-dirigiu junto com a Daniela Saletti, que também
nos dá a honra aqui da sua presença, né? Bom, enfim, então, portanto, o Juan para nós é um convidado, mas não é uma novidade, né? Já conhecíamos ele anteriormente. Vamos agora assistir um vídeo, né, mostrando algumas produções do diretor. Oi? Bueno, obrigado pela apresentação. Pode ir para o vídeo. Está bem. Entonces, Paulo Regis, nosso condutor. De lá, por favor, aí, tem a palavra. Eu estou muito grato por o convite. De novo, tive um imprevisto e me desculpo, tive que sair agora correndo para uma viagem, mas não queria cancelar-les, queria estar aqui com vocês conversar. Queria dar-les também como um comentário a respeito de Simone, também é uma produção associada de Daniela. Daniela, já que está presente aqui, sou muito grato com ela, porque não somente a gente fez Sustantivo Feminino, sino que ela fez parte também de Simone. Então, é uma alegria para mim sempre estar aí perto com ela e estar vendo ela aqui. Faz muito tempo que a gente não se vê presencialmente. E, de novo, agradecer a vocês este espaço, este tempo, embora vai ser um pouco limitado do que esperava por o tempo e por o trânsito. Mas senti o carinho do convite e não quis cancelar o último momento, vale? Não sei se querem começar com alguma pergunta ou tem alguma sugestão ou pauta para que comecemos. Querem saber algo específico que desejam, como desejam abordar? Comenta um pouco a tua experiência, né, como cineasta, enfim, quais são as dificuldades e também os êxitos, né, que tu obtivesses aí na direção e produção dos teus filmes, né? Depois a gente faz algumas perguntas, né? Vocês vão sentir-se como um bar aqui, como nos velhos tempos da boemia, porque tem muito barulho aqui onde estou, porque não tinha conexão em outra parte. Mas, bom, eu venho do jornalismo. Casualmente venho em 1996 comecei minha aproximação com os meios de comunicação. Comecei com rádio em Colômbia, depois fiz televisão, casualmente também fui apresentador de televisão, fui repórter, fui produtor de televisão por muitos anos. Então, nisso me aproximava muito a Daniela, porque temos certas casualidades. Algumas ela não sabe todas, mas vou comentando isso. Comecei por um lado um pouco mais jornalístico e minha paixão na época era o jornalismo, mas meu amor verdadeiro secretamente era o cinema, mas venho de um lugar muito humilde, de uma família muito humilde, e sonhar com cinema era algo utópico, basicamente. A utopia me acompanha desde sempre e começou com estas ideias de sentir o cinema tão próximo, porque a mim me impactavam muito os filmes. Eu poupava minha mesada desde os 11 anos a cinema sozinho. E isso para mim começou a marcar-me muito. Depois fui muito próximo a muitos cineclubes. Os cineclubes em Medellín eram os únicos lugares onde projetavam cinema gratuito. Então lá estava eu em todo lugar que proyectaba un filme gratuito, porque era mi único jeito. Para mí era caro ir ao cinema. E
E foi aí que me fui aproximando um cine diferente. Isso para mim foi muito lindo, porque não somente era por a gratuidade do filme, era porque me acercava a cine iraniano, a cine asiático, a cinema de todos lugares, e sempre com uma pessoa me introduzindo esse universo. E de alguma forma me sentia muito próximo, mas era, como falar, o processo muito secreto. Até que em bueno, a mis 16 años, acho que vi un filme que se llama El lado oscuro del corazón, que es un filme argentino, de Lisiela, que es uno de mis cineastas favoritos. Ese filme de alguna forma me fez tomar internamente la decisión de querer hacer cinema y hacer un cinema muy próximo a poesía, un cinema un poco más sensitivo. Ese filme me marcó mucho. Yo acho que ya vi más de unas 30, 35 veces ese filme, porque cada vez que estoy perdido en el mundo del cinema, visito, revisito meus filmes favoritos, e esse filme sempre me reconecta com o que quero fazer com o cinema. E a partir de aí comecei um caminho que, como falava, me levou primeiro à comunicação, me levou a televisão e demais, mas que em 2001, em um momento de muita insatisfação com o jornalismo, porque o jornalismo me decepcionou muito, o jornalismo colombiano na época era muito sensacionalista e eu me sentia muito incômodo com isso. E sofria com isso, então decidi testar a Escola de Cinema de Cuba como uma opção para tentar estudar e ver se me aceitavam, e ganhei um cupo, ganhei uma vaga e me fui a estudar para lá, e nunca mais voltei a fazer jornalismo por isso. Acho que teve um processo natural da vida me levar para esse caminho. Eu acho que escrevo. O que mais me aproximou ao cinema sempre foi a escritura. Eu escrevo desde que tenho uso razão, desde meus 8 anos. Escribía música, escribía poesía, escribía contos, escribía todo lo que me pasaba, piezas de teatro, todo lo que se me pasaba por la alma, yo pasaba al papel. Y acho que eso se combinó con esa expectativa de contar historias y con esa necesidad de principalmente contar historias. Y me llevó a terminar haciendo cinema desde 2001. Estoy 100% dedicado, estoy haciendo 20 años oficialmente, mas igual meus primeiros curtas foram feitos em 99, já tenho mais de 20 anos aí na estrada, explorando diversas opções. A meu documentário foi o caminho, a janela inicial. Amo o documentário e acho que nunca vou deixar de fazer documentários. Incluso os filmes de ficção que eu faço são muito documentários no meu critério. Trabalho com técnicas documentárias todo o tempo em todas as áreas. Então, foi por aí que fui caminhando. Fiz muita televisão, fiz muito documentário para TV. Meus primeiros filmes foram documentários também para o cinema. E sempre também com essa expectativa de chegar à América Latina. Nunca me imagino fazendo cinema somente para a Colômbia, nem para o Brasil, nem para nenhuma parte. Minha tentativa e meu aprendizado é tentar falar e dialogar com o mundo. Pensar sempre em um espectro maior. Então, e aí deriva um pouco meus trânsitos. E aí deriva um pouco essa necessidade de levar meus filmes internacionalmente. E tem sido uma exploração que eu acho que nunca vai acabar. Eu espero que nunca acabe, porque realmente sempre me estou surpreendendo e aprendendo coisas novas. Flávio, acho que estás com o microfone fechado. Diretor Zapata, está com o microfone fechado. Assim, não, é que estava escutando que estavam comentando algo, mas não sei se Flávio estava falando algo. Presser, está com o microfone fechado. Pois é. Não, tá bem. Falha de operação aqui. Mas não, bem, queres continuar falando sobre um pouco da tua trajetória? Tudo bem. Se fizesse uma pausa, eu pensei que... Ok, não, pensei que... alguém a... Vi alguém tentando fazer perguntas, mas, bom, continuo. Minha trajetória começou com esses documentários. O filme que mais relevância teve foi... Comecei com um filme em Cuba. O primeiro filme foi cubano, se chama Fidelidade. Um filme que me abriu muitas portas, principalmente em festivais, e que lançamos em alguns países. Foi muito polêmico por abordar ameaças por grupo de comunista em Porto Alegre e em alguns lugares do país. E isso foi muito interessante porque o filme não abordava política, o filme era completamente emocional, mas igual não se pode falar de Cuba sem que isso tenha um cunho político.
E aí passei a fazer Em Branco, que é um filme videodança. Sempre estou tentando como ir para lugares diferentes, nunca me fazer temáticas ou propostas similares, porque não me interessa. Depois fiz A Dança da Vida, que foi um filme que foi muito relevante na América Latina, porque começou um processo multiplataforma e foi inédito no formato de lançamento. Foi lançado simultaneamente em várias plataformas e era a primeira vez que acontecia isso. Estamos falando de 2008. Fiz Acto de Vida, um ano depois. Acto de Vida, o Acto de Vida, um filme sobre partos, sobre uma mulher que filma partos em Pelotas. E estes dois filmes, tanto A Dança da Vida como Acto de Vida, foram filmes feitos 100% no Brasil, 100% com temáticas brasileiras de alguma forma. Embora A Dança da Vida tinha alguns estrangeiros e falava sobre sexualidade na terceira idade, senti que era um filme bem gaúcho, bem próximo à produção local. E a partir de aí nasceu a ideia de fazer Simone, em 2011, que, como falava, Daniela com as produtoras associadas. E Simone nos deu um caminho completamente diferente, sendo nossa primeira ficção, nos levou a mais de 37 festivales internacionais, foi preselecionado em vários lugares muito importantes, nos deu alguns prêmios, mas principalmente nos deu a enseñanza desse primeiro filme e do caminho que deveríamos seguir. Acho que em Simone tivemos uma felicidade, que foi um set, foi uma equipe maravilhosa, uma experiência de produção maravilhosa, que nos fez acreditar que era possível fazer cinema de um jeito um pouco mais intimista, um pouco mais com um orçamento baixo, próprio, mas com uma intenção completamente internacional. E esse filme, o sea, abrió San Francisco, abrió el Festival de San Francisco, pasó por no sé cuántos países. De fato, Daniela acompañó algunos de los festivales en algunos países. Y fue muy lindo entender que era posible hacer ese cine que nos queríamos. Siento y siempre falo que nuestro cinema porque no es un filme de Juan Zapata, es siempre un filme de muchas personas. Y es un equipo que está conmigo trabajando. Y siento que nuestro cinema es un cinema de circunstancia, es un cinema íntimo, es un cinema que siempre de alguna forma tenta llegar a algo más próximo a esa humanidad que yo siento que estamos perdiendo en el mundo entero. Entonces me exploro un poco esa diversidad, esa temática. Hay una casualidad también muy bonita, es que todos los filmes nuestros abordan temáticas femeninas. Estoy por hacer, si la pandemia tuviese deixado, teria feito o primeiro filme 100% masculino que pretendia fazer, porque todas minhas temáticas abordam estruturas, personagens ou posições femininas. E isso sempre foi intencional. Para mim, o universo feminino sempre me ha resultado muito mais interessante que o universo masculino, em todas suas variantes. Mas queria fazer o exercício também de contar um filme que fosse um pouco masculino, somente por me desafiar. Adoro autodesafios y porque de alguna forma existe una evolución mía de entender que si queremos mejorar ese machismo social que tenemos que trabajar más en masculino. El femenino, con certeza, se está trabajando y está en un camino maravilloso. Mas precisamos comenzar a entender las mudanzas de ese masculino y trabajar ese masculino para que de alguna forma entienda su lugar y entienda que no es menor, no es mayor, que simplemente hay una diferencia. Y que de alguna forma existe actualmente una consecuencia de ese nuevo femenino y estoy explorando un poco ese nuevo masculino también que está surgiendo. Entonces, estoy trabajando con diferentes temáticas que me están llevando a ese camino. Después de Simone, hice un filme bastante exigente porque fue en 3 continentes y fueron más de 6 países de producción, que fue Another Forever. Another Forever es un filme que se abre un poco más para el mundo, es más un good movie emocional de un personaje que está en un luto muy fuerte, que de alguna forma encuentra una viaje, la forma de salir de ese luto y dar el primer paso para salir de esa tristeza. Entonces, faço un filme de Europa, por Estados Unidos, por Brasil, por varios países. Y ese filme también nos dio mucha felicidad. Ese filme comenzó Work in Progress en Cannes y a partir de ahí nos llevó a lugares comercial y
no solo comercial, o sea, nos llevó a muchos lugares que nunca habíamos visitado. Fue un filme, fueron los primeros filmes a ser adquiridos por Netflix globalmente, brasileños, y nos dio una exposición maravillosa, nos dio más de 8 premios, acho que estamos en 8 o 9 premios, o 10, y que de alguna forma también dialoga con ese femenino, fala sobre luto, mas fala sobre a superação do luto, principalmente, e sobre como se leva um luto feminino a uma certa idade, não é na adolescência, não é na meia, é um luto um pouco mais com mais maturidade. E me interessava muito trabalhar desse jeito. Contamos com uma atriz maravilhosa, que é Daniela Escobar, que é considerada uma das melhores atrizes brasileiras, e foi uma experiência bastante interessante esse trabalho com ela. Y trabajamos con el mejor actor colombiano, que es uno de los mejores actores latinoamericanos, que se llama Marlon Moreno también, que fue un lujo tenerle en un grupo de trabajo, con su experiencia y con su generosidad, nos enseñó mucho. Entonces, estamos en ese camino. Ahora estoy estrenando Wedding Venice, que es mi último filme. Wedding Venice es un filme feito en Venecia, en Italia. De alguna forma es un homenaje a esta ciudad que está haciendo 1600 años este año. Es un homenaje a un luto también masculino desta vez, y es un homenaje a nueva mujer contemporánea que de alguna forma consigue tomar ciertas decisiones de una forma más acertada y que no tiene miedo de vivir. Y sobre eso hace un personaje femenino bastante impetuoso y bastante interesante, que es una brasilera, y un personaje masculino un poco más introvertido, un poco más femenino en su masculinidad. Perdón. Y sobre esos dos personajes estamos lanzando Wedding Venice. Vengo de un circuito internacional de 4 meses, estamos lanzando por varios países. Este mes de octubre próximo va a estar aquí en Brasil, entonces estoy en Brasil un poco por eso, y parte de la urgencia que voy a resolver tiene que ver con eso, en São Paulo y en Curitiba, mas de cualquier forma estoy muy feliz porque siento que mi cinema, ya para pasar un poco para preguntas, mi cinema de alguna forma tiene una raíz colombiana, tiene una alma brasilera, porque voy a hacer casi 20 años con Brasil, tengo un filho brasileiro y eso me hace brasileiro de alguna forma, me siento parte brasileiro también, mas siento que mi cinema es cada vez más latino, con la intención de ser cada vez más global. Y sin perder esas raíces, sin perder esa esencia que me parece fundamental. Yo acho que eso, mi trayectoria es que consigo resumirla en pocos minutos. Zapata, Fidelidade foi o último, então? Fidelidade foi o primeiro, 2004. Foi meu primeiro filme. Eu estava espiando alguns trailers aqui. A Fidelidade é um filme muito lindo. Eu tenho muito carinho com ele porque eu queria fugir um pouco desse parâmetro político e falar e simplesmente perguntar aos cubanos como se sentem, como se sentiam. E eu veia que os cubanos nunca conseguiam verbalizar isso, a menos de que fosse um malecón habanero, para quem conhece Cuba. Acho que é o único, ou era o único espaço realmente livre deles, o único espaço onde eles conseguiam extravasar. Virava noites. Por la escuela conocí ese espacio porque era el lugar donde todas las fiestas terminaban, era el lugar donde todo Cuba terminaba ahí sus noches y amanecía. Entonces era muy lindo eso, y hacer un filme sobre eso, sobre estar ahí en el malecón, transitar a punta malecón y simplemente preguntar qué sienten esos cubanos en ese mundo y de hecho que el filme acontece a partir de ahí. Também. Acho que o último teu, Juan, foi Uma Vez em Veneza, não é isso que está sendo? Isso, que estamos lançando agora. Vai ser lançado. Esse filme é muito especial porque ele nasce um pouco também de lutos pessoais e de vazios pessoais em um lugar que é considerado o lugar mais romântico do mundo. E foi meu impacto de visitar Venecia por casualidade por 4 horas. 4 horas que passei por Venecia já me impactou. Já sabia que ia fazer um filme aí. Y fue muy lindo porque fue una experiencia única. Venecia es uno de los lugares más difíciles que ya filmé. Es un lugar
que você não tem controle nenhum de nada, não tem controle de áudio, não tem controle de clima, não tem controle de nada. O turismo é demasiado pesado e se convierte em algo negativo no processo de filmar, mas nós conseguimos fazer esse filme e contar essa história, deixando claro que tanto a Another Forever quanto When in Venice foram processos muito experimentais. Não teve roteiro, desculpa por barulho, não teve roteiro tradicional. Foi processos de criação no momento, foi muita improvisação por parte dos atores e criação em conjunto, e foi uma experiência única por isso. Então são filmes que eu considero um pouco mais experimentais, mas que fizeram uma carreira comercial muito importante. O When in Venice nos está surpreendendo porque já apesar da pandemia, foi lançado em 4 países e vamos para o quinto país e o sexto país nas próximas semanas. Acaba de sair de cartaz de Peru e está sendo uma resposta muito linda porque também é minha primeira intenção mais comercial. Sinto que... Muito bom. Obrigado. Me diz uma coisa, Juan. O serviço hoje, porque a pandemia afastou o público dos cinemas, né? As salas começaram agora a serem reabertas, né? Mas ainda, acredito eu, as pessoas que frequentam cinemas ainda sejam poucas, né? Comparando isso lá para trás. E o que cresceu foi esse serviço on demand, proporcionado pela essa tecnologia do streaming, né? Mas isso geralmente privilegia, né, os filmes que são aqueles mais vistos, né? Porque quando eu entro lá no streaming, eles pegam um pouco o meu perfil e já me oferecem os filmes, né? E os blockbusters são os primeiros assim que aparecem, né? Me diz uma coisa, como é que esses sites permitem assim, a ampliação da produção de filmes e vídeos mais independentes, né? E mais temáticos, e sem tantos efeitos especiais? Quer dizer assim, tem futuro esse streaming para pessoas como tu, Juan, né, que fazem um filme mais independente, enfim, que tem um senso um pouco distinto, né, desses blockbusters, né? Tem como isso? Tu acha que isso avança? Enfim, espero que sim. Espero que sim, porque senão estamos fodidos completamente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Simone foi um dos primeiros 5 filmes a ser adquiridos por Netflix, quando estavam nascendo Netflix. E brasileiros e latinos também foram os primeiros. Então a gente, de alguma forma, já começou um processo de exploração. De fato, tem uma experiência muito engraçada, porque eu não queria vender para a Netflix quando me fizeram uma oferta com Simone, porque a Netflix não era Netflix. Eu não sabia que ia virar a plataforma mais importante do mundo, então era uma plataforma iniciante, que não pagava muito bem, que era como a 5ª ou 6ª janela comercial do filme. Então eu relutei para vender para eles quase 2 anos. A los 2 anos, después de que fiz todo el camino comercial, vendí para Netflix Simone. Y ya Simone estaba mirando. Sí, están hablando del ruido. Disculpen, está en un lugar público. Sem problema, estamos entendendo. Igual Simone viró una linda experiencia y un filme que trilló un camino dentro de Netflix. Y Another Forever fue uno de los primeros a ser comprados globalmente en esta plataforma, como fue para Fox, como fue para muchos. Este cine independiente, sabiendo comunicar él, sabiendo posicionar él, claro que va a tener espacio en las plataformas, más do que nunca agora. Hay público para todo, tem público para todo, es solamente saber apuntar y saber a dónde se direccionar con estos filmes. Sí vejo un camino mucho más popular en las escolhas de los filmes de estas plataformas, más eso nos exige a nosotros como directores, como cineastas, también nos preocupar con hablar más con el público. Yo me preocupo mucho más con ese diálogo y intento crear formatos como este filme When in Venice, que ya es una comedia romántica, es un romance, que de alguna forma ya nos permite intentar estar ahí peleando espacio con grandes producciones. Y eso para a gente es necesario y faz parte do aprendizado, la mudanza de formatos de producción y mudanza también de
de um posicionamento nosso respeito ao que propomos para o mercado. Tá bem, ótimo, Juan. Daniela, está escritas aqui para fazer um questionamento, uma pergunta qualquer ao Juan. Juan, eu ia te sugerir para tentar, tu tá fazendo bem desligar o microfone. O teu microfone está aqui, talvez falar um pouquinho mais perto, a gente escute um pouco menos o ruído. Eu não sei, para mim está bastante alto o ruído, mas claro, dá para te entender. Eu acho que tu disseste uma frase bem definitiva, assim, nós não nos encontramos faz tempo, mas convivemos muito. Eu acho que utopia me acompanha desde sempre. Te define muito bem, porque a minha experiência na área documental, em muitos momentos, me faz quase desistir de fazer cinema, mesmo que seja documental. Então, eu acho, assim, que tu tem realmente uma convicção, e claro que tu vai te aperfeiçoando, são 20 anos já, mas tem que ter esse sentimento, assim, de ser quase uma vocação fazer cinema, ou sei lá, uma missão de vida, porque é realmente muito desafiador. O Presser acompanhou em algum momento meu desafio para fazer o longa-metragem do filme Hermenegildo. Então, assim, queria te parabenizar por essa determinação e convicção em fazer cinema. Minha pergunta para ti é o seguinte, ó, no filme Dança da Vida, tu trataste do tema da sexualidade na terceira idade. Nos 2 filmes de ficção, tu trataste do tema luto. Tu, em algum momento, pensou que fosse tão atual, porque hoje, mais do que nunca, se fala nos temas da terceira idade e, com essa pandemia, se fala no tema luto. Então, em algum momento, te passou pela cabeça que te estaria tratando de temas tão atuais e de uma certa forma, foram, vou exagerar aqui, mas proféticos, né? No sentido de tratar os assuntos. Eu, a verdade, nunca me preocupei muito com isso de ser profético, não. Sempre me preocupava por abordar temáticas que fossem universais. Agora entrou alguém a cantar. Foram temáticas universais e que fossem mais amplios em su es que falar sobre luto, falar sobre feminino, falar sobre amor, falar sobre ciertas temáticas que universalizan el proceso. Y eso siempre va a estar vigente, siempre va a estarse transformando esa vigencia. Entonces eso sí era claro para mí, esa importancia de que fueran temas que trascendesen a circunstancia, o momento, o a moda que estuviesen instaurada. Entonces es más como esa preocupación, por eso siempre apunto a cuestiones de alma, cuestiones de interior del ser humano, cuestionamientos, empatía, amor, cosas que van a perdurar para siempre, que siempre van a estar ahí presentes para nosotros. Mas sí es muy interesante ver un filme 15 o 10 años después, ver Simone hoy con todo lo que avanzó en la temática LGBT, es muy interesante y tiene una lectura diferente, como una fidelidad agora com a situação cubana e com as últimas manifestações que teve Cuba. O sea, cada filme vai se renovando cada 10 anos no meu critério. E é muito interessante porque isso te leva a ter um comprometimento com a temática que estás abordando para estar tranquilo e entender que ele sempre vai estar aí presente em você e no público também. Eu não sei se o Juan me entendeu bem, mas eu quis dizer, talvez não profético, mas temas tão atuais, né? Porque, imagina, o que existe de blog hoje tratando dos temas da maturidade é incrível. Então, nesse sentido, é um elogio. Tu foste pioneiro, melhor do que profético. Eu quis dizer, pioneiro no trato do tema. Mas era isso. No sentido de antecipar, né? Isso. Mas a gente sempre está buscando isso. A gente sabia que era o primeiro filme sobre sexualidade na terceira idade, quando fizemos a Dança da Vida. A gente criou o primeiro filme interativo latino-americano com William Benz. A gente sempre está buscando algo a mais, o valor agregado em uma produção, seja por la temática, seja por la distribuição, seja por o formato de produção. Hicimos o primeiro filme em crowdfunding, que foi Simone. Ele passou por um processo de crowdfunding, foi o primeiro a passar por essa situação. Então, a gente sempre está buscando estar nessa pauta, porque inovação é muito importante, estar sempre atento ao que está acontecendo é necessário para a gente não ficar para trás. Então, isso sim é intencional, mas igual, se as temáticas estão se renovando e se de alguma forma faz parte do processo de vida dos mesmos filmes. Tu te vai dar conta disso com Substantivo Feminino daqui a 10 anos, quando felizmente a gente esteja em uma situação melhor ou pior, tomara que não, mas eles de alguma forma vão
se fazem história, é o que quero falar. Eu preciso discutir com vocês, mas já estão chamando para ir para abordar. Vai ter que sair, mas eu fico disponível outro momento que queiram conversar. Fico muito grato por este convite. É muito agradável, mas também está ficando muito forte o áudio. Acho que fica muito difícil dialogar desta forma. Mas igual, eu acho muito lindo este espaço, você dialogar com as pessoas que estão fazendo cultura, com as pessoas que estão fazendo arte, com as pessoas que estão fazendo, porque não devemos ficar parados neste momento, devemos cada vez mais criar espaços como este. É necessário, isso nos faz sentir vivos, nos faz sentir valiosos na proposta que também nós como artistas estamos fazendo. Então, fico muito grato. Me desculpo de novo que seja nestas condições, não esperava, mas obrigado de novo por espaço e por este diálogo com vocês. Tá bem, só vamos ver o Paulo Regis, ele quer fazer um comentário, por favor, Paulo Regis. Presser, eu acho que em função do embarque do Juan, eu acho que nós vamos pular essa indagação, tá? Vamos liberá-lo para o embarque. Obrigado, vou correndo, mas aí deixo com vocês os vídeos, se querem mostrar agora os vídeos, fiquem ligados aí. Vamos fazer isso. Tá bem. E deixo a palavra um pouquinho a Daniela, porque ela tem uma experiência muito linda comigo, se ela quer fechar por mim. Ok, faça de novo, isso. por favor, desculpem-me. Tá bem, não há problema. Boa viagem. Te agradecemos muito. Tchau. Tchau. Bom retorno. Obrigado. You should try, at least once, go with me. I can be here waiting for you. I love to hear your stories. You're promise. amazing. You will do it someday. She left it here. Thank you. Thank you so much. Dear Alice, I'm glad you finally came. You know he always wanted that for you, Alice. And now it's time. This place reminds me of a very special person. Yeah? Yes, it was my husband. Okay. He's just gone Yeah. 9 months ago. You said don't touch me like that unless you mean it. And how could I see what I saw and not see it? I'm interested in the moment, you know. When you finally know what you lost, it's sadder than How do you say I love you in Portuguese? Eu te amo. Say again. Eu te amo. I'll be here if you think that you can. Take your time now, you gotta walk before you dance. Look beside you. Eu iria dar continuidade, se vocês me permitem, Flávio e Paulo Regis, Presser e Paulo Regis. Tem uma outra temática que o Juan tratou e eu tive a possibilidade de participar. Eu dei uma de atriz, foi minha única experiência como atriz. Ele gravou um filme que era sobre sexo entre cadeirantes, inspirado numa colega nossa da TV Assembleia. Ela foi minha colega na TV Assembleia e escreveu o livro Na Minha Cadeira ou na Sua, porque ela teve uma lesão na medula, se chama Juliana Carvalho, hoje ela mora na Nova Zelândia, e ela escreveu esse livro, e o Juan conheceu a Juliana, que coincidentemente era minha colega, e eu acabei ajudando a fazer um filme
promocional, como se diz. Então, eu gosto desse pioneirismo que o Juan tenta nos seus trabalhos. Por exemplo, imagina se fizesse um filme de sexualidade entre os cadeirantes, não é muito comum, né? Mas o filme acabou não saindo. Essa seria a minha próxima pergunta para ele. Eu acho, volto a dizer para você, se tem alguma palavra que eu posso dizer a respeito do trabalho dele, é com essa convicção de que ele decidiu, depois do jornalismo, fazer cinema e vai atrás de fazer, porque quando a gente fez Substantivo Feminino, não sei se vocês lembram, eu fiz uma referência, a primeira coisa que ele me disse foi assim, ó, a história que tu tens em mãos não é uma história local, é uma história universal. Então, esse olhar que ele lança sempre para histórias que podem ser cotidianas, mas que o mundo todo pode entender, é algo que eu admiro muito, além dessa convicção dele em fazer cinema. Enfim, era uma contribuição que eu queria dar no sentido, assim, tá ótimo, do trabalho dele. Outra questão, né, que me intriga assim, um pouco é que o Juan é um estrangeiro. E o cinema no Brasil, ele depende muito do financiamento público, né? Sim. Tem a Ancine, tem aquele fundo setorial de audiovisuais. FSA. Confesso que eu não sei se ele tem acesso a isso, né, por ser estrangeiro, né? Enfim, porque é uma dificuldade grande de produzir filmes, é o custo, né? Total, é o custo, né? A produção é caríssima, né? Você tem que envolver uma equipe muito grande, né? Ele já ganhou. A gente descobre isso quando vê os créditos no final do filme, né? Fica minutos e minutos correndo, nomes e nomes e nomes, né? Por isso se fala tanto para essa tal da indústria do audiovisual, que não é só o ator e a atriz que aparecem, é uma cadeia imensa, mais ou menos como escola de samba, né? Que só aparece a noite do desfile e tem uma multidão trabalhando. Enfim, qualquer coisa que eu puder ajudar, é só perguntar. Tá bem. Muito bom. Pequena trajetória aqui do nosso cineasta convidado, né? Uma coisa que eu acho interessante nos filmes do Juan é que, ultimamente, eu estava achando assim que os produtores, enfim, eles ganhavam por tempo de filmagem, né? Porque não tem filme que 2 horas, não é nem mais padrão, era 2h30, 3 horas, torna-se muito cansativo. E os filmes do Juan têm 1h20, 1h10, 1h20, o máximo 1h50, né? Então, a gente consegue vê-los interromper, assim, enfim. Eu acho essa uma característica importante para ele, né? Paulo Regis, por favor. Daniela. Oi. Uma pergunta que nós iríamos fazer ao Juan é sobre a sala de cinema. No teu entendimento, as salas serão extintas futuramente porque há uma proliferação dessas plataformas, tipo Netflix, Globoplay, né? Amazon. Então, e a comodidade, ou seja, hoje a tecnologia está chegando nas nossas casas, então aquelas dificuldades que nós tínhamos antigamente, de qualidade, né? da tela, o som, então tudo isso hoje já está chegando nas casas. Então eu te pergunto, tu achas que as salas de cinema futuramente serão extintas? Paulo Regis, é uma opinião bem pessoal. Eu acho que não, por algumas razões. Existem algumas barreiras também. Normalmente, isso que o Juan diz que está fazendo, que ele fez em 5 países, se chama o pré-lançamento. Então, ele vai primeiro, o filme aparece nas salas de cinema, antes de ir para o streaming. O grande desafio é assim, por exemplo, a Globoplay pode não fazer isso porque ela tem a sua própria plataforma de exibição. A Netflix está investindo em inúmeras produções, pode ver, produção original Netflix. Mas eu acho que não, e vou dizer para vocês que tenha muito a ver com o próprio prazer do livro físico. Eu acho que as pessoas gostam do ritual de ir ao cinema. As pessoas... é um programa ir ao cinema. A pandemia, ela foi, assim, um divisor de águas, porque não tinha outra alternativa. É claro que se investiu muito mais, e eu acho que vai caminhar em paralelo.
Mas existem, assim, inclusive, as organizações brasileiras ligadas ao cinema lutam muito para que se tenha esse marco, então, que haja essa exigência de primeiro ir para as salas de cinema, porque muitas vezes o filme se financia antes, assim, ó, eu financio o filme e ele está pronto, eu posso deixar que qualquer um olhe, ele já foi pago. Outras vezes é o valor do ingresso que pode ajudar a pagar o filme, né? Depende muito da forma que ele foi financiado, pode ser financiamento direto, pode ser por edital, pode ser por patrocínio direto de empresas, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que não, acho que tem esse caminho, ele vai primeiro para as salas de cinema, com exceção de quando a produção for feita por essas plataformas de streaming, que agora são grandes produtoras também. Eu não acredito que deixará de existir. Podem se adaptar, podem ser salas menores, mas o prazer de uma sala de cinema, eu acho que ele está muito dentro do espectador. O espectador gosta daquilo. Não sei vocês o que poderiam contribuir, mas eu não abriria mão de ir ao cinema, apesar do conforto de estar em casa. Então, minha percepção é que não. E é como ele estava respondendo antes, tomara que não, né? Ele falou também alguma coisa assim de tomara que não. O Presser perguntou ao contrário, né, Presser? Tu perguntaste se o streaming iria suplantar os cinemas, agora eu me perdi um pouco no que foi a tua pergunta. Não, eu falei sobre os filmes, não sobre as salas. Mas, Paulo Regis, eu não sei se vocês encontram coerência no que eu digo, vocês gostam de ir ao cinema? Né? Tem essa ritualística, é um programa para a gente sair de casa, ir ao cinema, tu gosta, tem a pipoca e tal. Isso está muito acho que quando a pandemia terminar, não é que todo mundo queria, quando é que os cinemas voltam? Nada se compara ao prazer de ver numa tela grande. Eu acho que vai ser uma competição ali, e vai ter que ter regras que permitam que os cinemas não sejam... que não sejam, assim, extintos, mas eu não acreditaria, eu não apostaria nisso, não. Perfeito. É que os cinemas são mais sensoriais, né? Total. Casa, né? Não tem... É. Mas, enfim, a Suzete, Suzete Costa, por favor. Tem que ligar o microfone, Suzete. Microfone. Não ligou ainda, Suzete. Vai tentando, Suzete, enquanto eu complemento o que o Flávio disse. Tu disseste tudo, o cinema é sensorial, né? Tu entra naquela sala, às vezes o ruído te leva a alguma coisa, e aí quem faz cinema sabe o que existem as camadas, e por que demora tanto, e por que envolve tantos profissionais, né? Tem aquele que vai cuidar do som, de trabalhar o som ambiente, o som direto, o outro vai trabalhar a imagem, a cor da imagem. Nossa, então é incrível, tu te envolve com tudo lá, só ainda não sente o paladar no cinema. Aliás, a pipoca tu sente, né? Mas é isso, é total, é sensorial puro o cinema, né? Deu, Suzete? Deu. Sim, deu. Agora deu. Estava tentando abrir no lado errado. Desculpem. Na verdade, eu queria concordar com a Daniela. Eu acho que quem gosta de cinema mesmo, só, vamos dizer assim, na falta, né, na possibilidade, na impossibilidade de ir ao cinema, a gente se acomoda com o streaming. Agora, quem gosta de cinema é onde se pode ser absorvido pela história, sem interrupção, com iluminação. Só não gosto da pipoca. Quer o barulhinho? Não, o cheiro já começa por aí. Já não gosto do cheiro de pipoca no cinema. Eu não sou fã. Bom, enfim, eu gosto muito de cinema e eu gosto de ver histórias muito suaves. Eu gosto de ver cinema mesmo, escolho por diretor, escolho por ator. Então, eu só acho que a gente vai acabar pesando um pouco a questão do conforto, né, da acomodação, especialmente nós que já temos uma certa idade. Então, mas de qualquer maneira eu ainda sou meia desacomodada, vamos dizer assim. Eu já fui ao cinema, e o meu cinema favorito é o Unibanco, lá em cima, o Itaú, na verdade, né, por uma série de questões. Estou lamentando que o Guion fechou,
né? Não teve jeito, mas na realidade a gente era assim muito, vamos dizer assim, idealista, né, com relação ao guion, porque realmente era uma sala complicada de irmos, né, pelo desconforto, por uma série de... Era difícil, o guion competia no tipo de cinema que apresentava, mas não na questão das salas, realmente. Mas é uma pena, porque era um local de culto, né, em termos de cinema. Mas, enfim, é isso. Não, eu só queria, então, na verdade, a minha contribuição era concordar com o que a Daniela falou. E fiquei bastante surpresa com isso, não conhecia essa tua história, Daniela, né? O teu envolvimento direto com o cinema. Ele veio no documental, né, Suzete? Eu não faço ficção e não me acho talentosa para fazer ficção como o Juan, mas o documental eu tenho isso, e aí eu falei para vocês hoje e da outra vez como é desafiador, assim, como as condições no Brasil empurram a gente para desistir disso e não fazer. E o Juan, eu admiro muito ele por essa convicção dele, por ele pensar universalmente que os filmes tenham que servir para brasileiros e para asiáticos e que sejam entendidos na Europa e na América do Norte. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso dá universalidade às produções dele, eu acho muito, muito produtivo. Eu tenho muito que aprender ainda, além dele ter me apresentado o cinema, a gente ter tido essa história do jornalismo inicialmente uma coincidência, mas o mundo do cinema, quem me abriu as portas foi ele, né? Depois muita gente eu passei a conhecer, mas é uma referência para mim, não tenha dúvida, Suzete. E Daniela, por que aquele filme com essa tua colega da Assembleia não foi feito, não foi exibido? O que nós fizemos foi um vídeo promo, ou seja, um vídeo curtinho, porque essa é uma das formas também de tu conseguir apoiadores, ou patrocinadores. Tu faz o vídeo promo pequeno e diz, olha, o que eu quero contar é essa história. Nós gravamos, eu não sei se demorou 5 minutos ou mais, assim, o final, mas era muito interessante, assim, ele nunca realizou, era uma das perguntas para a gente fazer para ele, quem sabe eu pergunto e respondo para o grupo depois. Eu não sei se ele tem planos ainda, nos planos de realizar. Eu contribuí como atriz naquela ocasião, só, como atriz, imagine, eu já posso dizer que fui atriz. Obrigada. Mas é isso, obrigada a ti, querida. Tá bem. Ok, gente, não tem mais ninguém aqui levantando a mão, querendo falar, enfim, podemos... Tu me permite uma coisa? Pois não. Eu acho que tu foste tão feliz com a analogia inicial de dizer que o cinema, Amigos, é um pouco uma sala de cinema, que eu só desejaria que a experiência da Amigos se repetisse em outros grupos, com outras pessoas, porque... Aqui a gente coloca algo que nós temos em comum acima de tudo, que é o gosto pelos temas que chegam aqui, né? Então é só para fazer uma referência a isso. E como o Juan me pediu para encerrar em nome dele, eu queria em nome dele agradecer a todos vocês por terem esse carinho com a temática da cultura, com a temática do cinema, e que sigamos assim, sendo uma sala de cinema aqui com temas tão variados como a gente tem feito. Parabéns, assim, demais. Gostei muito da tua, foi inspiradora. A próxima vez nós vamos fazer um cartaz. Aliás, o Paulo Regis já faz isto, né? Agora, toda a palestra, ele já cria em cima, né? Faz um cartaz, faz um pré-lançamento das nossas conversas aqui. Mas, enfim, esperamos que Amigos tenha uma longa vida, né? Daniela, Paulo Regis, temos como botar o vídeo, aquele inicial, que tratava um pouco da obra do Juan? Vamos ver se há essa possibilidade. Só um pouquinho. Também. American? The whiskey, yes. I'm German. I'm Brazilian. Venezia rassomiglia ad una sposa. I agree, some rules would be good. Vestita di merle. No kisses, no meat, no flowers. No hugs, no selfies. And what about hands? What do you mean? Hold hands? I just don't understand why everyone has a fascination with that place. It's overrated, overpriced, your basic nightmare. Andar più via perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.
It's not the city, maybe it's you. Oh, that hurts my feelings. Here in Venice, all the streets come to the same ending. It's one of the only certainties you have in this place. This is the special one? It was my mom's favorite. She always wanted to have one here. Why did you come with me? All the time on the telephone, it's disrespectful. Now you say you're lonely. The most important thing is the day, is the present. You cried a long night through. In 100 years, we may not have Venice. You can cry me a river. We are here now, Cry me a river. and this is what matters, you know? I cried a river over you. Paulo Regis, por favor, caminhos e encerramentos aí. Bom, nós também queremos agradecer ao diretor Juan Zapata, né, por ter aceito o nosso convite e, da mesma forma, agradecer a Salete, né, por nos ajudar e participar sempre ativamente, ilustrando, e não só ilustrando, mas também trazendo os seus conhecimentos de bastidores, né, sobre o cinema. Agradecemos e registramos a presença da senhora Altair Margarida de Conto, do professor Sérgio Roberto Abreu, do Marcelo Cabeda, da Suzete Costa, da Márcia Roff e Letícia Machado Rosa da Silva, da Heloísa Machado Rosa da Silva, da Maria Marta, da Graziela Otto e da Rosa da Silva. Estão todos convidados para, na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 13/9, neste mesmo horário, assistirem à palestra online do professor Daniel Caixeta sobre o relatório IPCC, o qual versa, como todos sabem, sobre o estado de conhecimento da ciência na questão das mudanças climáticas. Os nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Até breve. Só para dizer que o professor ele é presidente de uma ONG chamada EcoEco, que é Economistas Ecológicos. Legal. Fantástico. Parabéns, até breve, gente. Tá Obrigada. bem? Boa noite. Um abraço grande. Boa noite. Bom feriado. Parece um oxímoro, né? Economista ecológico. Boa noite. Aqui a farcinha, mas já que os advogados são oxímoros, né? O advogado honesto, né? Data máxima vênia. Pode ser mesmo. Tchau, Só gente. espero que Tchau. chova bastante amanhã para esfriar os ânimos. Também espero. Assim seja. Acabar com essa polêmica. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Gente. Obrigado pela presença de todos.